1 Reis, capítulo 2, tá? Como sempre, eu vou fazer aqui um resumão da aula passada, só para a gente pegar aqui entrar no assunto de hoje, né, no capítulo 2. Na aula passada, iniciamos 1 Reis com o nosso irmão Léo, tá? Onde o livro narra ali o final da vida de Davi, não é verdade? Inicia falando sobre a velhice de Davi, narra o final do reino ali de Davi, a transição, ele passando a coroa ali para o seu filho Salomão, né? Salomão é ungido como rei, tá? Só que o seu ocorrido não foi tão simples, né? Assim como não foi a vida de Davi, não foi tão tranquilo. Davi, ele passou por várias situações adversas, não é verdade? Durante o seu governo, como nós vimos através da história, logo depois ali principalmente depois do seu erro, né, com Batseba, onde Deus envia uma sentença ali, né, dizendo que a espada não se apartaria de sua casa, tá? Isso lá em 2 Samuel, nós já estudamos isso. E nós vimos que a história ocorreu, né, em conformidade com a palavra de Deus, conforme o que Deus havia determinado ali, tá? Desde o princípio ali, quando Aminon é assassinado por Absalão, quando ele abusa de sua irmã, depois o próprio Absalão, ele foi morto por Joabe, né, quando ele tentou usurpar o trono de seu pai, e a gente vê que agora é Adonias, né, mais um de seus filhos. Então essa maldição aí passou, Davi pagou durante toda a sua vida, né, pelos seus erros, tá? Então a gente vê que Adonias, durante a velhice do pai, ele tenta usurpar ali o trono, tá? Só que o golpe dá errado, Salomão assume ali o poder, né, o lugar do rei, e depois, já vou adiantar, ordena ali que Benaia mate Adonias, né, a gente vai ver isso com detalhe mais para o final, tá? Ou seja, a palavra do Senhor se cumpriu em todos os aspectos ali na vida de Davi, não é verdade? Desde as bênçãos, quando ele é ungido rei desde novo, né, muito jovem, tá? E até nas partes ali, quando ele erra, né, ele é corrigido ali por Deus, tá? Então essa é só uma revisão aqui, uma breve revisão, nosso irmão falou na aula passada, né, isso aí do capítulo 1, foi falado sobre a velhice de Davi, sobre Adonias querendo usurpar ali o trono, o reino de seu pai, e depois, posteriormente, sobre a unção ali de Salomão como rei sobre todo Israel, tá? Logicamente, na aula passada nós aprendemos muita coisa, foi o início ali de 1 Reis, né? Mas o que mais me chamou a atenção, que eu vou fazer questão de destacar aqui, foi o versículo 6. O Léo também falou sobre isso, eu vou só dar uma reforçada. O versículo 6 diz assim: jamais o seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Esse versículo 6, só esse versículo serviria, né, bem como tema forte aí de uma boa pregação, de uma mensagem, né? Tipo Adonias, o filho que nunca foi contrariado, né? Muito bonito, próximo da linhagem ali de seu futuro rei de Israel, né? Além disso, ele era um homem estrategista, porque ele tinha ali, né, conseguiu o apoio de Joabe, que era o comandante de todo o exército de Israel no reino de Davi, conseguiu o apoio também ali de Abiatar, né, que era o sacerdote, ou seja, Adonias era assim um homem influente, né? Então a gente vê aqui até que ponto que pode chegar um lar sem disciplina, né? Estudamos o histórico da vida de Davi aqui, né, e vimos que a disciplina ali dentro do lar, da casa ali de Davi, ela, né, essa falta de disciplina causou muitos desastres, tá? Então, o que eu queria salientar aqui é o quê? Que a Bíblia, ela destaca aqui a beleza, né, em comum de Absalão, de Adonias, não é verdade? Então, eles se destacavam pela sua formosura, pela sua beleza exterior, não é verdade? Isso aí provavelmente cegou Davi como pai. E isso a gente vê que é recorrente, né? Nos dias de hoje ainda acontece muito disso, tá? E se a gente for fazer um paralelo, a gente vai ver que Davi, ele agiu exatamente contrário de como Deus agiu com ele, não é verdade?
A gente se lembra no começo da história quando Samuel foi à casa lá de Jessé, né, do pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel ali, né? Então ele passou, a gente vê através da história, ele passou diante de um desfile, né, de homens ali bonitos, formosos, mas nenhum deles foi escolhido de Deus. Por quê? Porque o Senhor, a palavra diz, não vê como vê o homem, mas Deus sonda os corações, não é verdade? Então, como aconteceu com Davi e os seus irmãos lá na época em que ele foi ungido rei, assim também aconteceu com seus filhos. Parece que a história ali se repete, né? Ou seja, Deus foi rejeitando ali um por um dos filhos de Davi. Eles eram perfeitos, né, fisicamente, a palavra diz isso, tá? Só que existiu que a ausência da beleza interior, né? Como eu disse, Deus sonda os corações, né? Então, a beleza externa, ela não diz nada. Se a gente for ver através da história, Adonias viveu pouco. Adonias, a gente pode dizer que ele foi um lindo político corrupto, né? Se resumiu isso, a vida dele, né? E Davi, por sua vez, a gente vê, reinava sobre todo Israel, né? Era um homem poderoso, mas não tinha ali o controle dentro do seu lar, né? Sobre a sua própria casa. Mas Deus é bom o tempo todo, como sempre diz o nosso irmão Valmir, né? E foi pela vontade de Deus que Salomão passou a reinar ali, né? Seu filho mais novo, fruto do casamento com Batseba, né? A gente vê que o primeiro filho ali, o fruto do adultério, havia morrido, né? Mas depois Salomão, ele sucede, enfim, o trono, né? Então, como eu disse, a história, ela se repete, né? Primeiro Davi, o caçula entre os irmãos ali, que foi até o menosprezado, porém ele foi escolhido para reinar no lugar de Saul, né? E depois a história se repetiu ali com seu filho Salomão. Mas o que eu quero destacar aqui, rapidinho, tá? É que nem eu disse, Davi era um general, um guerreiro, um homem extraordinário ali no campo de batalha, não é verdade? Um homem de uma fé inabalável, um exemplo, mas deixou muito a desejar no que se diz respeito à educação ali dos filhos, à criação dos filhos, né? Então, um dos homens mais valentes da Bíblia, tinha autoridade ali sobre todo Israel no campo de batalha, né? Mas não exercia essa mesma autoridade ali sobre os seus filhos. Como eu destaquei aqui, o versículo 6 diz: seu pai nunca o havia contrariado, ou seja, ele sempre fez o que quis, né? Não conheceu os limites da disciplina, né, na sua vida. E o Provérbios 20, ele diz: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar o filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. E para fechar, eu peguei como exemplo o último provérbio aqui, 13, 1, que diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Interessante, curiosidade, todos esses provérbios foram escritos por Salomão, né? E por que isso? Porque um dia ele pediu sabedoria a Deus, né? Então, volto a dizer, para encerrar essa parte, a beleza exterior, ela nunca foi um atributo aí diante de Deus, né? Mas um coração puro, isso sim alegra o Senhor, né? Tem muito valor diante de Deus. Eu sei que isso é referente à aula passada, foi só uma repassada aí para a gente recordar, né? Só um resumo, tá? Mas eu senti a necessidade de expressar aí, né, esse ensinamento, tá? Vamos lá, começar a aula de hoje. 1 Reis, capítulo 2, quem quiser acompanhar aí. O versículo 1 diz assim, ó: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão, tá? Então, esse primeiro versículo, ele relata ali as instruções que Davi deu a seu filho Salomão ali antes de morrer. Ao ver a morte se aproximando, ele sentiu ali que ia morrer, né? Então ele procura aconselhar seu filho no que visava ali até garantir a estabilidade do reino, né? Era o início do governo ali do reino de Salomão, tá? E ele faz isso justamente para seu filho exercer um bom governo ali, né? Sobre o povo de Deus. Davi sabia que não lhe restava muito tempo ali de vida, né? Então ele precisava ser objetivo ali no que ele queria dizer ali para o seu filho, né? Então ele manteve o foco, logicamente, no que foi principal. Verso 2:
eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem, né? Caminho de todos os mortais, logicamente, é referente à morte física, né? De todos nós, né? E depois ele pede coragem a Salomão, mas isso aí porque já pensando no futuro do seu filho, né? No sentido de Deus lhe dar sabedoria para ele poder lidar com os amigos, com os inimigos, né? Por isso ele diz, coragem, pois, e ser homem, né? A princípio a gente vê que Salomão não tinha a mesma experiência de Davi, ele nunca tinha lutado ali com um urso, com um leão, nunca tinha enfrentado um gigante, né? Como Davi enfrentou Golias, tá? E muito menos a experiência militar de seu pai, apesar que Davi também foi jovem, né, rei, mas, ou seja, a princípio o Salomão estava longe ali, né, de ser igual a Davi, só que agora era rei, ele tinha que ter essa hombridade aí para poder governar. E o que significa hombridade, né, biblicamente falando, tá? No mundo, hoje em dia, né, ser homem ter muitas mulheres, não é verdade? Mas segundo a palavra de Deus, ser homem é ser verdadeiro, né? Não mentir, é andar em conformidade com a vontade, com a palavra de Deus, não fugir das situações adversas, né? Enfrentar tudo que tem que ser enfrentado ali. O homem ele tem que ser íntegro, ter responsabilidades, saber perdoar, não é verdade? Ter força para dizer não ao pecado, enfim, viver uma vida ali manifestando o caráter de Cristo, né, em suas ações. Enfim, essa aí era a mensagem o conselho que Davi ia deixar ao seu filho Salomão, tá? Verso 3 e 4, obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige, ande nos caminhos, ande nos seus caminhos e obedeça às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Verso 4. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel, né? Então, essas instruções, na verdade, elas eram associadas ao padrão lá da aliança, né? Aliança lá com Moisés, lá de Êxodo, já era o cumprimento da promessa de Deus. Êxodo 19:5 diz, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Era a promessa divina isso, tá? E isso aí a gente vê através da história que se cumpriu, né? Com Davi e sua descendência, perpetuando ali a linhagem já através de Salomão, né? Segundo Samuel 7,12 diz isso, ó, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherem dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, né? Por isso Davi aconselha seu filho a amar, a guardar os mandamentos divinos, não é verdade? Só dessa forma trazia ali prosperidade, né? Uma vida boa ali aos seus súditos, seu reino, tá? E todas as pessoas que tivessem ali com ele na liderança, tá? Então, era a promessa de um reino bom, um reino próspero, não é verdade? Uma dinastia duradoura, perpétua ali, era a promessa de Deus. Só que isso exigia o quê? Que Davi e seus sucessores, né, fossem obedientes ali à palavra de Deus, né? Ou seja, tinha essa condicional, não é verdade? Por outro lado, sem obediência não havia garantia nenhuma de bênção, né? Por isso, então, Davi instrui ali seu filho Salomão a seguir os caminhos do Senhor, tá? Tratar o povo com justiça para poder manter um governo ali justo, abençoado por Deus. Enfim, esse aí foi o primeiro conselho, tá? A seu filho Salomão, que foi o quê? Ser fiel a Deus. Versículo filho de Néria, Amasa, filho de Jéter.
Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou o seu cinto e a sua sandália. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura, né? Então, como vimos, o primeiro conselho de Davi a seu filho Salomão foi o quê? Ser fiel ao Senhor, né? Para poder ter um bom governo. Já a segunda orientação ali, o segundo conselho, já é um conselho administrativo. Isso porque haviam 3 ameaças ali no trono que já estava dando problema desde a época de Davi, né? Adonias, Joabe e Simei, né? E segundo Davi, eles deveriam ser eliminados, tá? E quando diz o que Joabe fez aos 2 comandantes, né? Ele se refere ali, logicamente, a Abner e a Amasa, nós estudamos isso aí, né? Eles foram covardemente assassinados, né? Por Joabe. Então, não foi morto em campo de batalha, eles foram assassinados ali, porque eram 2 rivais, era interesse pessoal, eles eram concorrentes ao posto ali, né, de comandante do exército. Então, o segundo conselho ali de Davi a Salomão, os rebeldes, né, poderiam causar problema ali durante o reinado ali, né, contra ele também. Já haviam se rebelado contra Davi, né? Então, Davi sabia que há muito tempo Joabe estava ali no débito, né? Tinha que pagar ali pelos assassinatos que cometeu. O primeiro contra Abner, né? Ali foi vingança, porque Abner matou Amasa, né? O irmão de Joabe, porque estava perseguindo ele no campo de batalha ali, tá? E depois a Amasa, inclusive eu fiz essa aula, matou ele à traição, quando ele vai cumprimentar ele, né, segura na sua barba ali para cumprimentar com um beijo, ele mata ele à traição, né? E tudo isso para quê? Só para poder assumir ali o comando do exército, tá? E depois ele fala sobre ter derramado sangue em tempos de paz, né? Então, justamente, como eu disse, pelo fato dessas mortes aí, esses assassinatos, serem cometidos por interesse ali pessoal de Joabe, né? Não, como eu disse, não foi em campo de batalha ali, né? E foram as mortes que prevaleceu a covardia, a traição, tá? Crueldade, né? No versículo 6, nós vimos que ele diz: não permita que desçam a sepultura em paz, logicamente referente à execução, né? Eles deveriam ser executados e não ter uma morte ali, natural. Versículo 7, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Aqui fala sobre benevolência, né, aos filhos, a geração ali de Barzilai, né? Já vimos que Barzilai era um ancião, um senhor rico, que ajudou Davi ali nas suas necessidades durante a rebelião do seu filho Absalão, né? Quando ele era fugitivo ali do seu próprio filho. Então, Davi pede ali que Salomão use de bondade com a descendência ali de Barzilai, tá? Versículo 8 e 9. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente, você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. A gente viu, né, nas outras aulas que Davi havia concedido perdão a Simei em 2 oportunidades já, não é verdade? Mas aqui ele adverte Salomão acerca ali de Simei, não é verdade? O perigoso Simei, tá? Mas o que eu queria dizer aqui, a gente não tem que entender essas orientações de Davi como que se fosse uma vingança, não é verdade? Mas como um rei ali orientando o seu sucessor até para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Ele fala sobre a necessidade de tomar aqui providência acerca de tudo que fosse nocivo ao reino ali do seu filho, né? Primeiro a gente viu o Simei, ele foi desleal com Davi, poderia dar trabalho também, né? Podia ser
perigoso ali para Absalão. Então, Davi aconselha ali Salomão a lidar ali com ele. Então, todos esses indivíduos, como eu disse, causaram problema durante o reinado ali de Davi. Por isso ele menciona primeiro Joabe, que derramou o sangue inocente ali, né, em algumas oportunidades, e Simei, que havia amaldiçoado Davi, né. Então, a intenção de Davi era o quê? Era proteger o reino do seu filho ali, né, para que andasse ali na justiça. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar um motivo como Simei morreu. Ele não morreu porque mataram ele, ele mesmo né? Ele decretou ali a sua sentença de morte, mas por final eu vou falar sobre isso aqui, tá? Não ocorreu em vão, não foi por vingança, não nada. Na verdade, ele desobedece um tratado ali feito com o rei, né? Mas vamos lá, versículo 10. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. 11. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Verso 12. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira, né? Aqui, percebi isso. Eu acho que a morte de Davi ocorreu provavelmente uns 6 meses após a coroação de Salomão, né? Por quê? Que eu creio que foi o período de instrução ali. Segundo Samuel 5,4, diz assim: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, em Jerusalém reinou sobre todo Israel 33, então dá um total de 40 anos e meio, 40 anos e 6 meses, por isso que eu falei esses 6 meses. Em Crônicas diz, ele reinou 40 em Israel, 7 em Hebrom, né? 40 em todo Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém, então não dá essa diferença dos 6 meses, tá? Então eu creio que essa diferença aí desses 6 meses, acho eu que foi o último tempo de vida ali de Davi, não é verdade? Em que ele instruiu seu filho, né? Até porque, se a gente for ver lá em 1 Crônicas, narra aqui o que é Davi providenciando grande parte do material lá para a construção do templo, né? Ouro, prata, bronze, madeira, inclusive a mão de obra ali especializada. Eu vou ler aqui ó, o que diz, ó, o versículo 5 de 1 Crônicas 22. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico e famoso, e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer, né? Creio eu que foi isso que ocorreu. Enfim, Davi morreu, né? A morte de Davi, nossa, acho que ficou lembrada, né, por todo Israel. Tanto a sua morte como a sucessão de seu filho, né? Ali já determinando, era o cumprimento, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus, de que a descendência de Davi perpetuaria ali, né, no trono de Israel. Vamos lá, versículo do 13 ao 17. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e esta lhe perguntou, você vem em paz? Ele respondeu, sim, e acrescentou, tenho algo para lhe dizer. Ela disse, fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu, todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido, espero que não me seja negado. E ela disse, fale. Então lhe prosseguiu, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Interessante, daqui para frente a gente vê que Salomão ele vai começar a tomar providência acerca do que, né, Davi, seu pai, havia instruído ele. Como o rei, ele vai começar a tomar as providências cabíveis ali, né? Então vamos ver a princípio o que Salomão faz ao aspirante, né, ao trono ali, o Adonias, seu irmão.
e também a todos que apoiavam nessa ideia. No versículo 13, aqui, quando Adonias vem a Batseba, a mãe de Salomão, a primeira pergunta que ela faz é o quê? Você vem em paz, né? Ou seja, ela queria saber quais eram as intenções dele, de Adonias, se ele estava realmente conformado ali em ver o seu irmão como rei sobre todo Israel, não é verdade? Se ele estaria disposto a apoiar seu irmão, né? Ou se ele ainda queria tentar conseguir o trono de alguma maneira, ali, de alguma forma, né? No versículo 15 é interessante, ele diz: você bem sabe que o reino era meu. Ou seja, creio eu que ali era uma tentativa dele mostrar a Batseba que ela lhe devia algum favor. Por que isso? Porque Adonias era o filho de Davi mais velho, que ainda estava vivo, não é verdade? Porém, quem reinava era Salomão, filho de Batseba, e o mais novo, né? Então, nessa sua tentativa de se autoproclamar rei ali, não é verdade? Isso aí só vai evidenciar a mágoa que ainda estava no coração dele, né? De Adonias. E depois ele apela para um argumento aqui exagerado, quando ele diz, todo Israel me via como rei, né? Na verdade não era isso, era o povo ali, uma comitiva dele que ele tentou ali usurpar, né? Mas depois ele também dá uma aliviada, a gente vê no versículo seguinte, ele diz, o reino foi para o meu irmão pela vontade do Senhor, né? Então aqui, a princípio, parece até ser da parte dele uma aceitação da vontade divina, né? Em ter ali seu irmão Salomão como novo rei. Mas, na verdade, isso não passa de uma dissimulação ali, né? Ele queria, assim, conquistar o trono através de cilada ali, de artimanha, já que ele não havia conseguido isso aí à força. E no versículo 17 ele diz, peço ao rei Salomão que me dê por mulher Abisag, né? Então, ele se aproxima de Batseba, faz o pedido ali, aparentemente inocente, mas na realidade era um pedido, sim, traiçoeiro, né? Esse pedido, por quê? Vamos ver isso aqui com detalhe. Esse pedido aqui de Adonias equivalia a tomar ali o trono, não é verdade? Segundo os costumes da época. E eu vou dizer por quê, né? Na época, as esposas de um rei, ela se tornava ali esposa do seu sucessor. A gente vê isso aqui através da palavra, isso é explicado em 2 Samuel 12:8. Nós já passamos por isso, quando Deus fala a Davi através do profeta lá Natã, né? Olha o que diz, dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel, de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, lhe teria dado muito mais. Então era um costume da época, né? Tudo bem, eu sei que tem um detalhe aqui, a gente vai pensar, mas a Abisag ali, né, ela não foi considerada como esposa ali de Davi, mas a gente vê através da história, estou falando pela intenção de Adonias, porque mesmo que ela, vamos dizer, ela foi a última concubina, a última pessoa que teve ao lado de Davi, né? Enfim, Adonias, ele queria assim, se aproximar ali de alguma forma, então ele faz o quê? Batseba acreditar que seu pedido por Abisag ali era somente ali vamos dizer, uma compensação por não ter conseguido o reino. Pode falar, Léo. Exatamente, é a mesma situação. Sim. Isso, porque na época existia isso, não é verdade? Então, ele esperava que Batseba visse isso até como uma compensação por ele não ter conseguido ali o trono, né? Só que, volto a dizer, esse pedido dele tinha, sim, várias implicações, né? Tomar um membro, na época, tomar um membro ali uma mulher do harém ali do rei, né? Normalmente era interpretado sim como uma solicitação ali pelo reino, não é verdade? E volta a dizer, a Abisag, ela cuidou de Davi na sua velhice, né? Só que Batseba, na sua inocência, ela não viu ali mal nenhum nesse pedido, né? Ela achou que era até uma questão amorosa, né? Então ela concordou em falar com o rei, com Salomão. A gente vai ver mais sobre isso aqui. Pode ir.
Do Adonias. Sim, já estava tudo e não era bobo, né? Tinha uma sabedoria, mas para maldade, né? Resumindo, tá? Então, volto a dizer, Batseba não viu inocência nenhuma nesse pedido, achou até que ele estava ali apaixonado ali pela sunamita, né? Então ela concordou em falar com o rei. Vamos ver aqui a sequência, versículo 19 ao 21. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la, inclinou-se diante dela, depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela, não deixe-me de atender. O rei respondeu, faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse, dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias, né? Aí vamos ver aqui Salomão, já na sua sabedoria, o que ele responde, o que ele diz, olha lá. O rei Salomão perguntou à sua mãe, por que você pede somente a sunamita Abisag e Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Logicamente, Salomão já percebeu logo a trama, e é justamente os três que Davi havia orientado Salomão acerca dessas três ervas daninhas ali, né, no reino. E Salomão, na sua sabedoria, já estava tudo ali programado, né, na sua mente, o que ele tinha que fazer, tá? Então, voltando aqui, o rei recebe sua mãe, pede uma cadeira ali, né, para sentar à sua direita, né? Sentar à direita do rei também era um sinal de poder na época, né? No antigo Israel, a rainha mãe ali, ela tinha, né, tinha a sua importância. Mas em seguida a gente vê aqui, né, em detalhe, versículo por versículo. No versículo 21, ela faz o pedido, né, para que o rei concedesse ali Abisag por mulher, né, a Adonias. Então, porque mais para frente eu vou falar que o que acontece com ele. No versículo 22, Salomão indaga, né, por que ela queria, porque Abisag para Adonias, né? Então, Salomão percebeu que esse pedido aí não tinha nada a ver com os encantos ali pela sunamita, né? Não era o caso ali de estar gostando dela, tá? Mas que isso, em parte, era um plano, assim, deles ali, de Adonias, seus amigos ali, Abiatar e Joabe, né? Até, como eu disse, para passar uma impressão ali ao público de que ele era o verdadeiro rei, era o verdadeiro herdeiro por ter possuído ali a mulher que esteve com o rei, embora mesmo não fosse considerada esposa, né? Então, volto a dizer, embora Davi não tivesse, né, tido uma relação com Abisag, né, como esposa mesmo, mas ela era assim considerada ali como a herdeira, com ela e ali todos os direitos ali ao trono, né? Isso aí era tradição na época. Então, Salomão ele não só reconhece esse plano de Adonias, mas também percebeu o quê? Que Joabe e Abiatar estavam correndo junto, né? Faziam parte dessa trama, tá? Então também os dois eram membros dessa conspiração ali junto com Adonias, tá? E daqui para frente a gente vai ver que esses três aí são tratados com severidade. Versículo 23 ao 25. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias, né? Então, no versículo 23, Salomão diz que as palavras ali de Adonias seriam, né, contra a sua própria vida, ou seja,
porque o pedido, volto a dizer, na época, esse pedido de Adonias equivalia ali a uma traição, e a traição na época era assim punida com a morte, né? Então, quando Salomão percebe essa trama, essa traição, ele procura se livrar imediatamente ali de Adonias, né? Já que ele tinha essas má intenções ali com o trono ali de Israel, com o reino, tá? Então, volto a dizer, as ações de Salomão, elas foram severas, mas eram necessárias, né? Até para poder manter o reino ali, que era uma promessa de Deus, foi constituído por Deus, não podia fugir daquilo, não é verdade? Ou de outra forma, se cumpriria a palavra ali de Deus. Como diz no versículo 24, ele diz, né? O Senhor me estabeleceu e me fez assentar ao trono, né? E depois a gente vê no versículo 25, ele ordena que Benaia execute, enfim, Adonias ali. Verso 26 e 27. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, né, a respeito da família de Eli, né? Então a próxima providência de Salomão é com respeito ali a Abiatar, né? A gente vê até que Salomão reconhece alguns feitos ali do sacerdote Abiatar, alguns feitos importantes, né? Mas mesmo assim ele é banido lá para Anatote, lá para a terra ali de seus pais, não é verdade? Anatote ficava ali 6 quilômetros de Jerusalém, e eu vou citar aqui um pouco os feitos importantes de Abiatar, né? Primeiro, o transporte da arca ali do Senhor, né? Ele também compartilhou com as dificuldades, né, as adversidades ali todas enfrentadas por Davi, não é verdade? Ele foi fiel na rebelião lá de Absalão, ele ficou assim do lado de Davi, né? Ele ajudou na conquista, a reconquista da cidade de Ziclag ali, né? Que havia sido dominada pelos amalequitas, tá? Só que o problema dele foi o quê? Ele apoiou ali Adonias numa revolta contra o seu próprio pai. Esse foi o grande erro dele, né? Apoiou o lado errado ali da revolta, da revolução. E essa atitude foi que motivou, né? Salomão impôs esse castigo aí de exilar ele, tá? Foi ter participado ali da revolta, da rebelião de Adonias. Então, volto a dizer, ele foi expulso ali, porém não foi morto, né? A princípio, a gente vai ver no final da história o que acontece. Na sua sabedoria, Salomão se lembrou ali das maldições que veio a Saul por ele ter executado lá os sacerdotes de Nob, né? Então ele foi sábio também, ele falou: não vou tocar ali no sacerdote. Então ele não mata ali Abiatar a princípio ali, né? Mas usa de misericórdia, até pelo fato dele ter servido fielmente ali, né, Davi. Mas com esse ato aí de Salomão, a palavra do Senhor também a gente vê que vai se cumprindo em partes, não é verdade? Porque os descendentes de Eli ali, eles foram removidos do serviço do Senhor, né? Com a demissão ali de Abiatar, se encerrou um ciclo ali, não é verdade? Do trabalho sacerdotal da descendência de Eli. Versículo 28 a 31. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, as pontas do altar, foi dito a Salomão: Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou, né? Então, a princípio, Joabe viu que a situação, né, estava ficando estreita para o lado dele, não é verdade? Não estava boa ali para ele, para os conspiradores ali. Então, ele foge ali para a tenda do Senhor, né?
A princípio, ele sustentou, vamos dizer, a esperança de que um temor religioso talvez fizesse ali Benaia desistir de derramar sangue ali, né, verdade? Dentro, naquele local, dentro da tenda do Senhor. Benaia, por sua vez, não quis assumir qualquer responsabilidade. O que ele faz? Ele reportou, né, o recado dele ali para o rei. Falou que o rei decidir, não é verdade? Eu faço. Então, ele levou o caso ali a Salomão. Só que no caso de um criminoso ali, como Joabe, né, nenhum altar defenderia ele, não é verdade? Isso é estabelecido na lei, a gente vê lá em Êxodo, a palavra diz assim, Êxodo 21:14. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, que era o caso dele, né, tire-o até mesmo do altar e mate-o, né? Então isso era decretado na lei. E Joabe, por sua vez, por ser ali um assassino, né, ele não tinha esse direito de pedir ali misericórdia, se agarrando nas pontas do altar, né? O altar dava asilo àqueles que haviam cometido ali assassinato, mas é como se fosse hoje em dia o crime, né, culposo e o crime doloso, não é verdade? Então o altar não podia jamais oferecer refúgio a um assassino ali declarado, né? Então ele não teve como escapar ali da execução. Vamos ver a seguir, 32 a 35. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens injustos, 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, comandante do exército de Israel, como eu havia falado, e Amasa, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre, mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes, sobre a sua dinastia, sobre seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa no campo. Verso 35. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, no comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Então a gente vê aqui que as atitudes perversas ali, né, de Joabe, foi o que gerou ali o motivo da sua execução, não é verdade? Então esse era o único modo de remover o sangue ali, sangue inocente, né, da cabeça ali de Davi. A gente viu através da história, Joabe era assim um guerreiro excelente, né, ali enérgico, né, impetuoso, o homem que venceu ali diversas batalhas. Acho que ele agiu até a mais do que deveria fazer, né? Só que por conta própria, né? Só que ele só não venceu a batalha contra si mesmo, contra a sua pessoa. Esse aí foi o erro, foi o mal dele, né? Só que o velho general ali não foi também desonrado, ele foi morto, foi sepultado ali, né? Na sua própria propriedade. Isso ali, na época, era um símbolo de honra, não é verdade? E após isso, então, Salomão nomeia Benaia como seu novo comandante ali no lugar de Joabe, que foi o comandante na época ali do seu pai Davi, tá? E o sacerdote Zadok fica no lugar do sacerdote Abiatar, né? E aqui, para encerrar, os últimos 10 versículos falam sobre a morte de Simei. Agora vamos ao último aí, Simei. Vou ler eles aqui de uma vez. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém, você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo lhe obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos.
e de lá Simei trouxe os seus escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei havia ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não adverti? No dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo que você morrerá. E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que eu lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe que você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Então, como eu disse, a gente vê que a princípio a intenção de Salomão não era matar Simei, não é verdade? Mas para evitar uma nova conspiração, né, depois de tudo ali o que ocorreu, né, por parte ali de Simei, a princípio Salomão não permite que ele saísse ali, né, ele ficou exilado. Pode falar. Mudou, né? Eu não sei se ainda existe, nem para quem não existe mais, prisão domiciliar. Existe, né, ainda. É verdade. Então, para evitar essa conspiração aí, né, por parte de Simei, Salomão não permitiu que ele saísse ali de Jerusalém, ele ficou ali confinado, né? Então, como eu disse, a princípio, Simei até gostou da ideia, né? Falou: poxa, morreu um, outro, eu era um dos conspiradores, eu vou só ficar, né, na prisão domiciliar, tranquilo. Só que 3 anos depois ele quebra esse acordo, a gente vê aqui, quando ele resolve partir ali, né, sair dali para ir em busca de 2 escravos ali fugitivos. Então é interessante, ele podia assim se manter fiel à promessa ali, né? Eu não sei se ele teria condições de explicar a situação, de pedir permissão ao rei para ir, né, só para ir buscar esses escravos e depois retornar. Porém, o que a palavra diz é que ele agiu sim por conta própria, né? Então Salomão viu isso, logicamente, como uma afronta ali à sua autoridade e ao rei, né? E no versículo 44, quando Salomão diz: o Senhor fez recair sobre a sua cabeça toda a tua maldade, né? É no sentido, que nem eu disse, de Simei está colhendo. Ele só colheu ali o que ele plantou, né? Por quê? A gente tem que entender que não foi o julgamento de um rei humano, não foi o julgamento de Salomão que gerou a morte ali de Simei, mas foram as suas próprias atitudes, né? Então, Salomão ordena ali que Benaia execute Simei, né? Finalmente, ali, Adonias, Joabe e Simei estavam fora do caminho, conforme seu pai havia aconselhado e determinado, para que se cumprisse também ali a promessa de Deus, né? E Salomão pôde se dedicar ali ao reino, né? Pacífico, próspero, da forma como o Senhor havia prometido, amém? Isso aí foi a aula de hoje, que Deus abençoe a todos.